Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resumo de Solo Leveling aqui no canal. Dessa vez estaremos resumindo o episódio 3. Se você gosta de vídeo de resumo aqui no canal, já deixa um like e se inscreve. Sem mais enrolas, bora pro vídeo. O episódio começa com o Sung e o Yujinho dentro de uma dungeon, aonde o Sung mostra suas sombras pela primeira vez para o garoto, que obviamente fica surpreso. Ele pergunta o que são aquelas coisas e o Sung fala que é uma habilidade dele. Após derrotarem todos os monstros, as sombras começam a coletar as pedras mágicas. Nós cortamos para um barco todo ferrado e um cara desesperado gritando por misericórdia. Um maluco bombadão fala que o pessoal no chão só está inconsciente. E usando o inglês muito do vagabundo, o cara fala que é humano e quer ir para casa. Depois da abertura, os dois estão comendo em um restaurante, comemorando que finalmente terminaram todas as raids que eles haviam combinado. O Sung pergunta para o Yujinho o que ele vai fazer agora, e o mesmo responde que só precisa passar na prova da associação para obter a licença de mestre de guilda. Depois disso, ele vai tentar negociar com seu pai. O Yujinho pergunta ao Sung o que ele planeja fazer agora, e ele responde que vai sumir por um tempo. Do nada, o Yujinho começa a desabafar falando que ele tem um irmão 10 anos mais velho que ele, esse irmão nunca gostou dele. Já por outro lado, o Sung, além de salvar a vida dele, o ajudou e muito. E diz que não consegue pensar que seria melhor que o Sung fosse o seu irmão mais velho. Então nosso menino fala que a partir de hoje ele é o seu irmão mais velho. Depois disso nós cortamos para aquele bombadão lá do barco, ele tá preso numa cela e alguns policiais estão conversando do lado de fora. Um deles pergunta se já sabem de onde o cara veio, o outro policial fala que ele se diz um caçador estrangeiro, que há 10 anos atrás ficou preso dentro de um portal e não conseguiu sair. Somente agora, de alguma forma, ele achou uma saída por um portal que o levou à América. O primeiro policial comenta que isso seria um fato inédito. O outro diz que, como o sujeito não fala inglês, eles estão esperando a ajuda de um intérprete. Mas eles não descartam a opção do cara ser na verdade uma besta mágica disfarçada. Por isso, ele pediu a assistência de um caçador de ranking S, e nós vemos que ele se refere ao Dung Sun. O primeiro policial pergunta se ele sabe o nome do bombadão, e o outro policial revela o nome dele. O cara se chama Ivan Sung. No outro dia, na casa do Sung, nós vemos ele se preparando para sair. O mesmo fala que vai ficar fora por uma semana. A Dina pergunta se ele arrumou uma namorada, mas o nosso menino fala que é só um amigo. Bom, nós cortamos para o Sung novamente naquela dungeon onde ele enfrentou os Cerberus. Quem lembra? Ele comenta que na época estava no nível 20. Agora ele está 3 vezes mais upado, então, em teoria, deve ser facinho completar esse castelo demoníaco. O Sung usa a chave no portão e adentra o castelo. Logo na entrada, nosso menino recebe uma nova quest. Ele deve coletar almas dos demônios. Detalhe que são 10.000 almas, ou seja, ele deve acabar com pelo menos 10.000 monstros. Nós cortamos de volta para o Yujinho, conversando com seu pai sobre assumir a guilda. O pai pergunta do Sung e comenta de todos os eventos que ele sobreviveu. O pai do Yujinho fala que ele só conseguiu a licença de mestre de guilda por conta do nosso menino, e ainda assim ele quer ter controle da guilda? Não parece muito justo. O Yujinho fala que sim, e o pai dele diz que só vai deixar se ele conseguir trazer o Sung para a guilda deles. Nós voltamos para a dungeon do castelo demoníaco. Lá o Sung comenta que por algum motivo não consegue convocar os demônios mortos como suas sombras. Ao mesmo tempo, ele recebe outra notificação que lhe dá uma espécie de pergaminho que permite ir para o próximo andar. Ao longe, um pilar de luz aparece e o Sung comenta que ele está bem distante e ir andando vai ser muito demorado. Então, para compensar, ele summona o líder dos ursos de gelo como sua montaria, o nomeando de Tanque. E o bichão vai acabando com os demônios no caminho. Rola uma pequena cena de fanservice com a Cha na piscina. Ela tem um flashback de uma conversa que ela teve com o líder da guilda dos caçadores, logo depois deles terem voltado da ilha Jeju. Ela pergunta o porquê que eles vão manter segredo sobre as formigas voadoras. E o mesmo fala que são ordens da associação de caçadores. Revelar essa informação ao público só geraria pânico na população. Ele fala que ela não precisa se preocupar. O objetivo deles agora é expandir e fortalecer os membros da guilda, para que eles estejam preparados quando a hora de agir chegar. Voltando para o Sung, ele comenta que quando obteve a chave de ranking S dessa dungeon, ele ficou com medo de que lá só teria monstros de ranking S, mas ele se enganou. No máximo aqueles monstros são de ranking B. A força e o número deles vai aumentando conforme nosso menino vai subir nos andares. Mas ao matar somente os demônios que estão no caminho até o boss do andar,
faz com que ele progrida mais rápido. Ele comenta que a dungeon é um prédio, então são 100 andares. Qual será a força dele quando ele chegar no último, hein? É mostrado como o Sung vai passando de andar em andar, enquanto o número de almas coletadas também vai aumentando e os suprimentos dele vão acabando. Ao chegar no andar 50, ele se depara com um boss que parece bem mais imponente que os anteriores. Nós cortamos para o gerente da guilda dos Tigres Brancos e a caçadora Park Regin em frente à casa do Sung. A Regin comenta que a irmã dele falou que ele não está em casa. O gerente diz que não tem registros dele participar de nenhuma raid recente, nem que ele tenha saído do país. Então, onde será que ele tá? O maluco é bom mesmo, sabe até isso do nosso menino. Voltando para a dungeon, o Sung fala que vai cuidar do chefão, e é para as sombras acabarem com os outros monstros. As sombras atacam, e como sempre elas levam vantagem sobre o exército inimigo. Por algum motivo, o boss fica lá, paradão, sem fazer nada. Porém, de repente ele desaparece e aparece atacando o exército do Sung. O mesmo fica puto e dá um socão no gordão que sai atravessando as paredes. O Sung se pergunta se exagerou na força, mas logo o boss se levanta e ativa uma habilidade especial igual àquela da luta contra os Cerberus. O monstro vai para cima do Sung, que grita pelo Iron. O mesmo arremessa o escudo para o nosso prota, que pega e consegue se defender dos ataques do boss. O bicho vai atacando e o Sung só espera uma abertura para contra-atacar. Quando ele finalmente consegue, o monstro se demonstra bem mais ágil do que parece, atacando o nosso menino de surpresa. Quando está prestes a ser acertado, o Sung lembra que a habilidade de toque do Dominador evoluiu recentemente. Agora ele consegue se defender usando ela, e é isso que ele faz. A única parte aparentemente vulnerável do boss são seus olhos, então o Sung decide focar neles. Primeiro de tudo, ele deve impedir os seus movimentos. Então ele corre em direção a um prédio que está quase tombado, e sobe pelas paredes. O boss que estava correndo não consegue parar a tempo e dá de cara na parede. O Sung aproveita essa oportunidade para vir de cima para baixo com um ataque que corta o bichão. Easy! Como recompensa, o Sung recebe um item chamado Fragmento da Árvore do Mundo, um dos itens que ele precisa para completar o Elixir da Vida. Nós cortamos para o lado de fora, lá para aquele cara que disse ter ficado preso em uma dungeon por 10 anos. O Dung Su está interrogando ele. Ele pergunta se o cara é um monstro mágico, e o mesmo fala que não, se oferecendo para fazer um teste de DNA. O cara pergunta ao Dung Su o que ele sabe sobre os portais e os monstros. Ele revela que isso é só a ponta do iceberg. Um poder capaz de provocar a catástrofe suprema despertou. O Dung Su fica sem entender nada, mas o cara diz que só pode falar isso e o objetivo principal dele é impedir que essa catástrofe aconteça. O Dung Su fala que existem muitos caçadores ao redor do mundo, é só reunir todos. Mas o maluco fala que números não vão adiantar contra essa ameaça, eles serão derrotados e usados contra eles. Em um tablet, o Dung Su está olhando os dados do prisioneiro, e ele vê algo que o deixa animado, perguntando qual é o nome do seu filho. Aí o cara responde, Jin Woo, e pergunta o porquê que ele quer saber. O Dung Su fala que não deve satisfação nenhuma a ele, mas fala uma última coisa, que vai matar o Sung. Que piada! Nós voltamos para o Sung e o seu exército vai marchando e acabando com os demônios. O mesmo aparece logo acima de um boss de andar, que já tá se cagando. E com a maior facilidade do mundo, nosso menino derrota esse boss. É uma pena ele não poder extrair as sombras enquanto tá dentro da dungeon. Eu pelo menos gostei bastante do design desse chefão. Enfim, nós voltamos rapidamente para onde o pai do Sung estava, sendo mantido. E tá tudo destruído. E o Dung Su tá todo ferrado. Esse aí tava pedindo uma surra. Voltando para o Sung mais uma vez, ele tá sentado observando o pilar de luz que leva para o próximo andar. Mas, infelizmente, seus mantimentos acabaram. Então, esse é o máximo que ele vai agora. Ele chegou até o andar 75, faltam apenas 25. Os ganhos dessa raid foram muito bons. Do boss do andar 50, além do item para completar o Elixir da Vida, ele também ganhou um brinco. E do andar 75, um colar, mais o item do Elixir. Faltando somente um acessório que provavelmente deve dropar do último boss do andar, que quando usados em conjunto concede bônus em seus status. Ele também conseguiu uma orbe vermelha chamada de Orbe da Avareza, que quando usada por magos, aumenta o poder de fogo. E por último, por completar a missão de coletar as almas dos demônios, o Sung ganha uma caixa amaldiçoada de itens aleatórios. Ao abri-la, ele recebe uma chave de uma dungeon, só que essa não tem descrição nenhuma, nem nome, nem dificuldade, nem onde usá-la.
Agora, com 2 dos 3 itens para fazer o Elixir, o nosso menino está muito perto de cumprir seu objetivo. Assim, o Sung vai embora e com isso o episódio termina. Bom, esse foi o resumo do episódio 3 da segunda temporada de Solo Leveling. O que vocês acharam? Eu gostei, foi um episódio bastante misterioso, começando pelo aparecimento desse cara, que no futuro se revela ser o pai do Sung, que tinha desaparecido, e ele também é um caçador ranking S, o que é mais legal. Em questão de núcleos, foi um episódio bem variado. Uma hora focava no Sung, outra hora no Dong-Su, no Gerente, no Yujinho, enfim, curti bastante. Nosso menino está muito próximo de concluir o Castelo Demoníaco. Quando ele voltar, será para acabar de vez com essa dungeon. Bom, esse foi o resumo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa um like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então é isso, confere a playlist com os outros episódios de Solo Leveling e até a próxima. Tchau!